A gente selecionou 8 caras aqui e certamente tem gente muito grande que pode ter ficado de fora, mas o nosso mata-mata ele começa a partir das quartas de final. É o seguinte, Arrascaeta contra Gabigol. Então, para já começar, a gente já define aí qual é o melhor jogador do Flamengo, tá? Qual é o melhor jogador do Flamengo. Temos aqui 2 rivais de São Paulo, né? Daniel Alves e Rony. O Rony rústico, como diz o grande Theo José, porque o Rony é uma coisa, o Rony rústico é outra coisa, tá? E toda essa galera, um abraço ao Theo, tá sempre ligado aqui na audiência também do The Placa. Obrigado, Theo. Hulk e Marinho, 2 canhotinhos que jogam na beirada do campo embaçados, o Marinho o melhor da América na temporada passada, o Hulk com uma grande contratação. E 2 caras que um já está aqui, o Tyson, e outro que pode estar voltando lá da dupla Grenal, Tyson e Douglas Costa. Certezas? Comece aí no duelo rubro-negro entre Arrascaeta e Gabriel Barbosa. Eu acho que esse ano, assim, eu tô gostando, não, né? Não tô gostando de ver ele jogar, não. Mas o Arrascaeta está jogando melhor para mim do que o Gabigol, infelizmente. Mas, pô, é o Gabigol, né? Não tem como. O cara é brabo. Eu acho que, além de melhor, tem que contar a relevância também dele pro time, pro clube. Eu vou votar assim. Então eu vou votar no Gabigol. E é isso, né? Ai, mas vai ser difícil. Cara, eu odeio essas coisas, cara. Eu fico muito indeciso, fico nervoso. Vou de Gabigol. Ó, só, assim, obviamente, quando a gente fala do Douglas Costa, a gente tá falando da projeção de como a gente acha que como ele chega, dentro, né? desse patamar. Do Tyson e do Hulk é a mesma coisa. Chegaram outro dia. Então, os 2 times de técnicos novos, times que estão se entrosando ainda. Eles então, levam vantagem nisso, né? Porque a gente tá só no imaginário aqui, a gente tá colocando... Pode ser que eles levem vantagem, mas eu acho que eles fizeram por merecer essa vantagem também, né? Eventual vantagem que eles possam levar aqui na nossa disputa. Um voto para Gabriel Barbosa. Bruno Formiga. Gabigol. Eu acho o Arrascaeta fantástico, assim, mas não tem como, assim, poder, para executar o que tem que fazer, porque uma coisa é você olhar e falar, putz, eu acho o Arrascaeta, ele mapeia melhor o campo, ele é, mais elegante, mas não é essa a questão, assim, o que o cara é efetivo para fazer. E olha que o Gabriel, assim, gera jogo, dá assistência, acha passe quando precisa. Gabriel. Jorge, eu achei que a gente ia chegar aqui empatado nessa disputa, que é duríssima, né? A gente já quis eliminar logo para ver qual seria o melhor do Flamengo, para depois a gente avançar aqui. Assim, as comparações desse Flamengo com o Flamengo da década de 80, que já está claro que elas não são absurdas, estão longe de ser, entram até nisso, né? Quando você vai discutir, você tinha lá Zico, Leandro, Júnior, tinha muita gente, o leque era muito amplo para você discutir quem era o melhor. Claro que você tinha o Zico ali, indiscutível, nesse caso ainda tem um pouco mais de discussão, mas tudo que o Gabigol tem feito é muito grande, né? É impossível, idolatria, números, regularidade, conquistas, é muita coisa somada. Quase um poupa-tempo, como gosta de dizer o Bruno Formiga aqui, por mais que o Arrascaeta seja extraordinário, por mais que o Bruno Henrique seja extraordinário, por mais que o Flamengo tenha uma geração que vai ficar marcada não só pelo Gabigol, mas ele é o grande expoente dessa geração de 19 para cá. Eu acho legal assim, né? A galera fala assim, fulano de tal joga vôlei, fulano de tal tá na MLS, o cara tá não sei aonde. Aí já vi aqui brincadeiras assim com o Fred, né? Fred não, né, gente? Vamos botar o respeito necessário, né? O Dom Fredon, por gentileza, acho que tem que ser colocado no termo que tem que ser colocado. Não adianta a gente ficar dando rodeio, é Dom. O Dom. Eu tô maluco, certeza. Eu não posso estar maluco. Luizinho, você tem salvo conduto pra falar o que você quiser nesse momento. Obrigado. Aí alguém falou assim do Rafael Veiga, grande lembrança, sim, grande lembrança. O Rafael Veiga é um belo de um jogador. Alguém brinca com o Luan. O Luan começou agora a apresentar uma melhora. Se o Dudu voltar, eu acho que o Dudu poderia estar nessa lista aqui também. Realmente, se ele voltar para o Palmeiras ganha um belíssimo de um reforço. Vamos abrir aqui. Daniel Alves contra Rony, o Rony rústico, o Rony da Liberta, do jeito que joga na Liberta, né? Mas assim, tentando trazer esse nível de jogador. É uma coisa impressionante o que o Rony contribuiu na campanha do título de 2020, do título que foi conquistado em 2021 e como ele tem sido importante, mas hoje, assim, a importância do Rony tá clara, é evidente, mas não dá, né? Acho que é uma disputa complicada para o Rony com o Daniel Alves, um Daniel Alves que volta a apresentar uma curva de crescimento agora com o Crespo, jogando
talvez onde já devesse jogar desde o ano passado. Então, aqui é Daniel Alves. Ô, Formiga, posso pegar o teu voto aqui pra gente avançar? É poupar tempo ou não? Cara, assim, é que eu sou muito fã do Daniel Alves, eu acho que ele foi rotulado injustamente como um meia que estava no lugar errado, que não servia, mas ele, enquanto esteve ali, ele sempre cumpriu a função e foi o cara que mais gerou situações de gol pro São Paulo, voltou para a Sua e segue jogando muito, Daniel Alves. Você animou, achei que ele... Você animou, né? Eu achei que ele tava fazendo, sabe, aquela, tô elogiando muito, mas eu vou no outro, né? Tela aqui, então tá bom. Certeza, só dá o seu voto aqui, Papum. 3-0. Tá bom, 3-0, obrigado. Formiga, você vai abrir agora o duelo entre Hulk e Marinho. É um belo de um duelo, hein? Belo de um duelo. Rapaz, é um belo de um duelo. Rapidinho, só ler aqui o VM Game Droid falou: Fagner é melhor que Daniel Alves atualmente. Obrigado pela opinião aqui, pela mensagem do Superchat também, VM. Valeu. Vamos lá, Formiga, Hulk e Marinho. É um belo de um duelo, viu, cara? Assim, é muito difícil até de projetar. Acho que são jogadores que têm algumas semelhanças, mas eu acho que o Marinho, por exemplo, é que é complicado, cara. O Hulk, eu acho que o corte aí para analisar aqui no Brasil, ele ainda é pequeno. Eu acho que o nível de enfrentamento do Hulk a carreira inteira é muito maior do que o do Marinho, então acho que isso dá uma condicionada. Eu gosto do Hulk muito, mas eu vou ficar com o Marinho aí. Acho que o Marinho tem mais recurso de 1 contra 1, acho que o Marinho tem mais soluções para encontrar, e a gente viu o Marinho se destacar em cenários hostis, né? Assim, lugares em que ele às vezes parecia sozinho. Por mais que isso seja injusto, né? Ninguém está sozinho, coisa poética, né? Você nunca esteve sozinho, Marinho. E jamais. Quem está dizendo isso não sou eu. Então eu vou de Marinho aí. Um voto para Marinho. Pedro, certezas. Então, eu acho que também tem que levar em conta o que o Hulk fez até agora, é muito pouco, né? A gente tem que, se essa votação fosse no final do ano, já mudaria completamente. Mas eu vou, pelo que o Marinho... vamos dizer, se era aqui em 2017, 2016, a gente falava que o Marinho seria o rei da América em algum momento, final da Libertadores? Acho que não. Então, acho que pelo esse gancho que ele deu na carreira, eu vou de Marinho. Eu sou muito fã dele, muito fã do futebol, muito fã da pessoa também. 2-0, Jorge. Achei que aqui que ou ia passar o Hulk ou ia ser apertada a votação. Se viesse em mim ia dar empate e eu certeza ia ter que decidir. Porque eu acho que o Hulk, ele é um cara que até hoje foi mais testado do que o Marinho, e nas vezes em que foi testado, se saiu bem. Assim, é um cara com muito poder de decisão, explosão, força física, também com a possibilidade do 1 contra 1, claro, com características físicas diferentes das do Marinho, mas também é um cara de muita força ofensiva, e acho que é um cara mais rodado, mais maduro que o Marinho, mais pronto para lidar com situações de pressão. E a situação de pressão que o Atlético vive, especialmente desde 2020, não é uma situação comum, é a situação de um clube que gastou mais de 200 milhões, que está sendo cobrado para ganhar tudo. Já queria que no ano passado o time ganhasse Brasileiro com 20 pontos de vantagem. Assim, não é qualquer um que aguenta lidar com isso, e o Hulk é um cara com caixa para isso. É mais jogador, tem mais bagagem que o Marinho, e me parece emocionalmente também mais pronto do que o Marinho para momentos chave, momentos agudos, momento em que a coisa apertar na temporada. Eu vou de Hulk. Beleza, mas passo o Marinho depois de 2 votos aí de certezas e Formiga. Bom, vamos lá para a gente fechar aqui a rodada de quartas de final. Duelo Grenal e duelo grande. Jotinha, você vai abrir com Tyson e Douglas Costa, ó. Se os dois voltarem, um já voltou, né? Mas se o Douglas voltar mesmo, que contratações para o futebol brasileiro, de verdade. Espetaculares, fortalece demais o clássico Grenal, mostra muita identificação dos dois, porque tudo que a gente tem lido, que a gente acompanhou do Tyson e tem acompanhado agora do Douglas Costa, é que claramente fazem um esforço, abrem mão de valores, né? Chegam no Brasil mostrando muito desejo de estarem onde estão. O Tyson já está e o Douglas Costa está prestes a chegar. Acho ótimo para o campeonato, ótimo para a dupla Grenal, ótimo para as torcidas, ótimo para todo mundo. Agora, eu tenho alguns receios quanto à questão física do Douglas Costa. Eu acho que, bola por bola, se você pegar o melhor de cada um, eu acho o Douglas Costa mais jogador. Eu acho que o Douglas Costa jogou mais na carreira do que o Tyson. Acho o Douglas Costa um cara
de uma categoria acima da média, mas se você pegar as últimas 5 temporadas dele, foram muito problemáticas. O último jogo dele é no dia 11 de fevereiro, então isso é um ponto de preocupação. Eu vou de Douglas Costa porque acho que ali tem mais bola, mas fisicamente é um jogador que infelizmente não tem passado muita confiança nos últimos anos, mas meu voto é nele. Vamos lá, Formiga. Um voto para Douglas Costa. Voto de Jorge Igor defendendo Douglas Costa. Cara, assim, eu já falei algumas vezes, o Douglas Costa, para mim, ele era o cara para estar na linhagem de seleção só atrás do Neymar, assim, o Douglas Costa na explosão, o Douglas Costa no que a gente sabe que ele pode, ele é quase que uma máquina imparável, assim, uma parada muito surreal, tanto que, cara, o Guardiola fazia questão de tê-lo ali, fisicamente nunca pôde entregar, mas em termos de talento, de potencial, 1 contra 1, depois do Neymar, para mim o Douglas Costa sobra. Na Juventus foi até testado por dentro em alguns momentos, assim, que não é o melhor ambiente para ele, mas eu lembro da gente fazer jogos e do Douglas Costa até decidir jogo para a Juventus, jogando por dentro. É uma pena as questões físicas do Douglas Costa, uma pena mesmo, porque era um cara, e olha que o Tite insistiu até o limite, ele iria virar titular durante a Copa do Mundo, fez a diferença para a seleção em vários jogos, mas também voltou a sentir, porque também já foi numa aposta. Eu gosto muito do Taison, mas o próprio mercado europeu viu quem era melhor, mais pulsante, né? Por mais que o Taison recebeu propostas para sair, não é fácil sair da Ucrânia, né? Os caras, enfim, só saem se eles quiserem mesmo, os donos, no caso. E o Taison talvez pudesse ter tido uma carreira mais famosa, tá, digamos assim, para o europeu ver. Mas aí eu vou de Douglas Costa, cara. Eu adoro o Taison, o cara cria por dentro, acho até que tem mais, taticamente ele te entrega mais coisas, só que para mim basta o que o Douglas Costa faz de melhor. Eu sou muito fã do Douglas Costa, mas a avaliação aqui não é só de coração, não. Eu acho que aqui, se ele tiver 70% fisicamente, ele vai deitar. Beleza, então Douglas Costa 2-0. Lembrando vai que dar o Grêmio pode ter ele de um lado e o Ferreirinha do outro, que é um negócio marcável, né? Quase. Qual o seu voto aqui, certeza? Para a gente avançar as semis. Eu vou de 3-0 também, se tiver em condições, né? Eu tenho medo também dele, chegar 2 meses fora. Vai ser uma tristeza imensa, né? Porque, como o Botafogo tá na Série A, eu quero que só veja jogo bom mesmo, né? E aí, não, de fato, eu queria muito ver o Douglas Costa, sou muito fã dele. Quando ele entrava na Copa, fazia aquele salseiro dele, eu ficava louco, absurdo. E lembrando que ele tem uma tatuagem dele mesmo aqui no braço. Então acho que é um fator positivo, muito doido. Vamos embora para as semifinais. Esse argumento ele é irrefutável, cara. Desculpa, não tem como. Bruno Formiga, semifinal entre Gabigol e Daniel Alves. Muito difícil votar contra o Gabriel, né, cara? Muito difícil, mas... E eu não vou conseguir, assim, porque eu acho que ele fez um impacto gigantesco. Cara, eu pago muito pau pro Daniel Alves, mas o que a gente precisa entender o fenômeno Gabriel, assim, o Gabriel, ele tá sendo... Cara, ele já é o maior artilheiro da história da Libertadores do Flamengo, o cara para uma geração inteira. Ele é um ponto de mudança, assim, na cabeça de alguns torcedores do Flamengo, né? Ele traz de volta alguns torcedores, talvez, ele cria vários. Eu acho que o Gabriel tem uma importância aí, e jogando bem, tá? Ele não é só um fazedor de gols, né? O Gabriel é o cara que dá a cara em jogos decisivos. De novo, você precisa entender o que é esse atacante. Ele é o atacante que vai te entregar caneta, que vai te entregar... Ele é o atacante que vai te entregar intensidade, gol e possibilidade de finalização, porque ele vai 10 vezes tentar por jogo. Vai perder gol? Vai perder. Mas vai fazer chapada de fora da área, gol de cabeça, gol dentro da área. Então, cara, é muito difícil você encontrar argumentos, por mais que o Daniel Alves seja um entendedor de jogo muito maior que o Gabriel, o impacto dele no São Paulo é menor do que o do Gabriel, que já vinha dando resultado enorme antes do Flamengo virar aquela chave com o Jorge Jesus, tá? O Gabriel já vinha sendo artilheiro e já vinha liderando o time naquele desenho meio zoneado. Então eu vou votar no Gabriel aí. Um voto para Gabriel Barbosa. Pedro, certezas, Gabriel Barbosa contra Daniel Alves. Eu tô excluindo aqui o histórico do Daniel Alves, né? É hoje. Óbvio, é hoje. A bola está sendo jogada agora. Aí fica ruim pro Daniel Alves, né? Por mais que eu seja também muito fã dele, craque, absurdo, gênio.
Pô, o Gabigol não tem como, cara. O cara é uma força da natureza aqui no Brasil. Ele faz coisas que não esperava um jogador desse calibre vir aqui jogar tudo isso sem sair pra Europa. O cara deve ficar aí mais uns anos, aparentemente, e eu estou apavorado por esse cenário. Eu vou de Gabigol. O Gabigol venceu aqui por 2 votos. Jorge, você pode abrir Douglas Costa e Marinho. Se quiser só pontuar qual seria o seu voto ali também, fique à vontade. Não, ali seria Gabigol muito pelo momento, muito pelo poder de decisão, o impacto que está gerando, por mais que Daniel Alves cada vez melhor agora com o Crespo, com o desempenho subindo cada vez mais. Agora nessa volta do Campeonato Paulista, o Daniel Alves estava liderando praticamente todas as estatísticas no São Paulo, né, quando o campeonato voltou depois daquele período de paralisação. Douglas Costa e Marinho, acho que é quase um poupa-tempo. Douglas Costa é um jogador muito mais completo, muito mais testado, de uma carreira muito mais vitoriosa, de mais recursos. Marinho está entre os melhores que a gente tem por aqui, sem dúvida, mas o Douglas Costa ele chega algumas prateleiras acima. Douglas Costa. Douglas Costa ganhando o primeiro voto. Pedro, certezas? Tem jeito, né? Douglas Costa tá vindo aí para ser um dos grandes, se não o maior. Acho que vai disputar ali com o Gabigol, não tem como. Douglas Costa. Então vamos embora abrir essa final, Formiga. Vamos embora abrir essa final já direto. Eu também teria votado no Douglas Costa. Assim. São muito parecidos, né? E não tem como. Apesar de, assim, a melhor temporada do Marinho dele meter 24 gols, o Douglas Costa nunca chegou nem perto, né? Vamos embora, Formiga. Você abrindo aí a final entre Gabigol, Gabriel Barbosa e Douglas Costa. Cara, assim, aqui é muito de uma projeção, porque no Brasil o Douglas Costa ainda nem chegou, né? A gente tá projetando o que ele é e o que ele já entregou de melhor. E assim, o que ele já entregou de melhor, para mim, é muito assustador no nível de competitividade e de interessar e de ser titular num Bayern de Munique e numa Juventus. E de ser titular numa seleção brasileira. E do Tite insistir nele até o fim, porque sabia que era o cara para dar essa amplitude e, assim, se deixar no 1 contra 1, ele vai passar, não tem como, assim, e ele vai executar o que ele tem que executar. Mas, infelizmente, as questões físicas não deixam. Como a gente está aqui num cenário ideal, né, do mesmo jeito que quando foi a volta do Gabriel, a gente está num cenário ideal, né, dele voltando a ser feliz, dele estando bem e podendo executar o que ele faz de melhor. Eu acho que os dois executando o que eles fazem de melhor, para mim o Douglas Costa vai sobrar muita coisa aí no futebol brasileiro, então eu vou de Douglas Costa, que, de novo, depois do Neymar, para mim é o cara da linhagem mais talentosa possível, então Douglas Costa. O Douglas Costa, até respondendo algumas pessoas que mandaram perguntas aqui, 31 anos ele vai completar no dia 14 de setembro. Então, assim, vamos considerar que ele está chegando, voltando ao Brasil aí com 31 anos de idade. Novo, né? Novo, ainda assim, com muita caixa, espero, para contribuir aqui para o futebol brasileiro. Cara, só desculpa rapidinho, a gente tá falando de um cara de alto nível, né? O Douglas Costa, se eu não me engano, tem 66 gols na carreira. Aí a gente tava ontem gravando esse Polêmicas de Solo aí, eu tava lembrando negócio de Edmundo e não sei o que, eu lembrei do Romário em 2000, né? Porque muita gente fala que o Edmundo jogou muito em 97 e é verdade, mas eu acho que ele não jogou mais nem com o Romário em 2000. O Romário em 2000 fez 65 gols, ou seja, ele em um ano fez o que o Douglas Costa fez na carreira inteira. Tirando que o Romário foi artilheiro de 5 campeonatos em 2000, ou seja, todos que ele jogou, praticamente, pelo Vasco. Não tô nem botando gol de seleção aqui. Nós estamos falando de um cara que hoje estaria brigando para ser o melhor do mundo. Não quero nem saber. Muito assustador. É só para trazer esse parâmetro pra gente ficar boquiaberto mesmo, porque é muito louco. Cara. Ó, um voto para o Douglas Costa. Eu vou deixar o Certezas definir essa daí, então o Jorge Igor dá o segundo voto. Então, Luiz, é bem difícil. Talvez seja, talvez com o Hulk também, na minha visão, né? Os duelos mais difíceis hoje aí pro Gabigol. A gente está fazendo projeções do que vai ser o Douglas Costa no Brasil, caso ele chegue. A gente está olhando muito para o que eles fizeram nas carreiras. Eu me preocupo demais, aí o Formiga fala dos baixos números de gols do Douglas Costa aí, acho que entra muito nisso aí, nessa equação, todo o período de afastamento, as dificuldades que ele teve com lesões ao longo da carreira, isso prejudicou demais. O Douglas Costa teve dificuldades físicas ao longo da carreira, o Gabigol teve dificuldades de adaptação quando passou pela Europa, mas quando volta para o Brasil, volta com um absurdo de nível, já pelo Santos e principalmente pelo Flamengo de 2019 para cá. Olhando ferramentas dos dois, o que os dois têm a dar,
acho o Douglas Costa mais jogador, né? Se a gente olhar pro agora, pro recorte recente, dá Gabigol. Se a gente olhar pro todo, pelo menos eu, olhando pro todo, vou de Douglas Costa, mas é um duelo de nível muito alto, e que bom que o futebol brasileiro passe a ter, confirmando a chegada do Douglas Costa, duelos nesse nível aí, cara, muito legal. Com certeza deu Douglas Costa aqui, volta como o melhor do Brasil mesmo? Então, ele tem essa vantagem que a gente falou do imaginário, né? A gente tá colocando o Douglas Costa que a gente quer imaginar, a gente quer um Douglas Costa saudável, que não se machuca, que vai fazer o que a gente quer que ele faça. Assim, ele pode chegar aqui e ter 3 lesões em sequência, não conseguir dar sequência no calendário maluco do Brasil, ainda mais nesse ano de pandemia e tal. Mas a gente pode também ver o cara deitando, ser aquele Douglas Costa que entrava na Copa, ser o Douglas Costa que assombrou todo mundo. Eu vou de Douglas Costa também, cara, mas assim, a gente tá trazendo o Douglas Costa, a gente tá votando no Douglas Costa que a gente quer que jogue. A gente quer ver esse cara no Brasil. Então eu vou votar nesse Douglas Costa que eu espero que encante aqui no futebol brasileiro. Quando ele joga, acho que assim, quando ele tá em campo, geralmente ele joga bem, não é? Sim. Essa que é a questão, né? Não mas é porque se ele joga pouco, joga mal. Então, se ele joga pouco, dá a impressão que ele não jogou tão bem assim, porque o cara volta de lesão, aí tem um joguinho ali pra voltar ali a ficar 100%, aí vai lá, aí depois de 3 jogos se machuca de novo, sabe? Então dá aquela impressão até se recuperar 100%, eu vou botar no Douglas Costa pelo imaginário. Cara, eu fiz a estreia do Tyson na Libertadores, né, com o André, pro Facebook da Conmebol Libertadores e tal, e bicho, esses caras assim, com esse nível de rodagem, de leitura de jogo, de entendimento, de nível de treinamento, de repetição, de enfrentamento, cara, é muito diferente. O Tyson, com poucos dias de treino, num time que vinha sendo cobrado, beleza que pegou um adversário que foi mal no jogo, mas, cara, é outro nível, entendeu? Assim, de tomada de decisão, que acho que isso é muito importante. Você vai ver o Douglas Costa que volta com a mesma capacidade individual de 1 contra 1, ou seja, é recurso para todo lado para quebrar a marcação, só que com um nível de maturidade para tomar decisão muito maior, né, com um nível de experiência muito maior, e tomara com uma questão física resolvida, porque o jogo aqui vai exigir menos dele. Isso aí também é um ponto que a gente precisa colocar, né, em termos de intensidade, perde, pressiona, pressão do adversário. É óbvio que o calendário vai ser chato, né, mas eu acho que vai ser exigido menos fisicamente do Douglas Costa, e aí talvez a gente volte a ver o melhor desse cara, que é muito assustador, né?